E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre se eu estivesse iniciando dentro do mercado financeiro hoje, o que eu faria. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é um inscrito do canal, cara, é muito simples. É só você tocar no se inscrever aí, deixa o teu like, assiste esse vídeo até o final, curte, compartilha para você não perder nenhum tipo de conteúdo aqui. Beleza? Bom, eu sempre estou fazendo anotação, basicamente aqui, desses últimos vídeos que eu venho fazendo para vocês. E hoje eu recebi lá no meu Instagram uma pergunta de uma seguidora, basicamente me perguntando, eu sempre anoto aqui, tá? Porque eu acho muito válido eu ter de fato vocês ali falando para mim, pô, Michael, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Então, como eu tô curtindo muito fazer essa rotina de conteúdo, eu gosto de fato de falar para você, basicamente, todo o meu conselho sobre a minha trajetória até aqui, tá? Então, é muito legal poder compartilhar isso com vocês, beleza? Então, galera, os meus vídeos, tá? Se você tá chegando agora no canal, não se assusta, porque não tem muita edição, eu gosto mesmo de falar para você basicamente a realidade, eu não fico muito de lero-lero aí, com muita edição e tal. Pode ser que no futuro eu faça isso, mas eu gosto basicamente de poder fazer no formato live aqui, poder ser basicamente um papo, tá bom? Então, basicamente eu criei aqui um checklist, tá? Porque se eu estivesse começando do zero hoje, eu tenho que te contar isso primeiro. Hoje está mais complicado, eu acredito, né? Não na questão de acesso, a questão de acesso é muito fácil. Você consegue ali basicamente entrar na internet e colocar como começar no mercado financeiro, você vai aparecer uma enxurrada de coisa para você. Só que eu acredito que seja mais difícil por conta dessa informação. Geralmente as pessoas estão buscando muitas informações ali e acaba ficando obeso. Michael, mas como assim obeso? Fica obeso de conhecimento, pega um monte de conhecimento, um monte de estratégia, um monte de coisa mirabolante, né, que eu costumo dizer, e aí acaba tomando algumas decisões erradas, porque simplesmente, eu vi fulano fazendo um monte de dinheiro, eu vi cicrano fazendo um monte de dinheiro. Então a gente sabe que não é desse formato, né? Não é desse jeito que a banda toca, tá? Você sabe aquele negócio que sua mãe fala, pô, você não é fulano, você não é cicrano, você não é todo mundo? Então, basicamente é isso. E principalmente dentro do mercado, cada um tem um processo, tá? Então eu tive o meu processo aqui, 7 anos, né? Eu demorei 3 anos e meio para começar a entender esse jogo aqui de fato, começar de fato a ter uma estratégia que ia solucionar os meus problemas financeiros, tá? Porque infelizmente dentro do mercado eu acabei atraindo muito problema financeiro. Eu posso contar isso para você num outro vídeo depois. Mas assim, se eu tivesse começando hoje, o que eu ia pensar, tá? Então você tem que se fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, a pergunta número 1 seria, pô, eu tenho tempo para basicamente estudar? Geralmente eu vou falar da minha jornada para você. Eu não tinha tempo para estudar. Só que esse mercado, ele me atraía o quê? Pô, liberdade de tempo, beleza? Então esse negócio funciona de qualquer lugar do mundo, né? Liberdade geográfica, que você consegue basicamente, pô, cara, tô ali fazendo uma viagem, ou tô na casa da minha avó, enfim, de qualquer lugar você simplesmente precisa ter acesso à internet, né, um computador ou um celular e você já consegue fazer as suas operações, tá? Então assim, eu vou estar disposto a estudar, eu vou estar disposto a pagar o preço. O mercado, galera, só para vocês entenderem, a turma acha que o mercado geralmente é um caixa eletrônico, né, que você simplesmente vai colocar suas operações ali e vai simplesmente já extrair o máximo de grana e vai estar fazendo dinheiro todo dia, né, em grandes quantidades e vai resolver a vida muito rápido. E a gente sabe que não é isso, tá? Então, se você está iniciando aí no mercado, eu tenho que te falar isso. Eu não vou ficar aqui de lero-lero, rodeando, mentindo para você, tá? Segunda pergunta. Cara, qual o mercado que eu vou iniciar? Então, geralmente, por exemplo, às vezes você é um cara CLT e você não tem muito tempo no período da manhã para iniciar na bolsa de valores como aconteceu comigo. Eu ainda fui teimoso porque eu insisti muito na bolsa de valores, né? Eu trabalhava na área de TI, então era uma área totalmente diferente, eu conseguia ter acesso ao computador, eu conseguia ter basicamente ali acesso no meu celular, então por isso que para mim eu conseguia fazer as minhas operações ali tranquilamente, né? Ou às vezes chegava alguma pessoa assim na minha mesa, tipo, eu tava aqui, tal, fazendo alguma coisa, chegava alguma pessoa na minha mesa e eu rapidinho escondia ali, né? Então, assim, basicamente fazia tudo isso. E você tem que fazer essa pergunta. Cara, qual mercado que eu vou iniciar? Pô, eu vou iniciar na Bolsa de Valores? Ah, não, pô, vou iniciar no mercado americano, por exemplo, ou vou iniciar nas bolsas asiáticas, bolsas fora do país.
tá? Então, o porquê disso, né? Porque, por exemplo, se você inicia no Brasil, o mercado, para mim, tá? Nesses últimos anos, eu gosto do mercado das 9 às 11, tá? Então, basicamente, o mercado das 9 às 11, se você olhar, é o mercado que você vai conseguir ter a melhor volatilidade, porque o mercado vai estar abrindo, tá? Então, o mercado ele tem ali alguns pontos de memória que você consegue, de fato, fazer algumas marcações, beleza? Não que nos outros mercados não tenham, mas assim, logo cedo, para mim, eu prefiro resolver a vida cedo. Por isso que eu optei por ficar na B3, tá bom? Ah, Michael, mas você não opera o mercado americano? Cara, o conhecimento que eu tenho hoje, eu posso operar qualquer mercado. Eu posso operar Bitcoin, eu posso operar Forex, eu posso operar tudo que vocês imaginarem. Mercado americano, mercado asiático, mercado alemão, tudo, tá? Par de moeda, tudo. Por quê? Porque os padrões, eles não mudam, eles são os mesmos, tá bom? Então, basicamente, faça essa pergunta para você. Cara, qual o mercado que eu consigo, de fato, ter a atenção 100% e tá ali ao vivo para mim conseguir fazer as minhas operações com qualidade? Porque assim, vou dar um exemplo para vocês, que acontecia muito comigo, era clássico isso aqui. Às vezes eu tava no trabalho, tá? E se você é CLT, né? Tipo, eu geralmente não recomendo você fazer isso. Eu fiz isso porque eu queria muito, tá? Eu queria muito viver disso aqui. Eu queria muito viver de mercado financeiro. Então, para mim, cara, não tinha outra saída. Eu tinha que fazer essas coisas. E eu pegava, por exemplo, o meu celular, vamos supor que isso aqui é meu celular, ficava com o meu celular aqui, tal, ou às vezes eu abria alguma operação no meu computador e ficava ali, né? Basicamente, quando chegava alguém na minha mesa, cara, eu tinha que ficar escondendo tudo, tal, né? Então, assim, acabava atrapalhando, porque às vezes eu não conseguia colocar stop numa operação. Imagina, às vezes eu tô ali, pô, já tô no mercado de alto risco, e aí eu tô ali na minha jornada de aprendizado. Pô, aí eu simplesmente vou lá e coloco uma operação, e aí uma pessoa me chama, eu abandono tudo lá. Cara, aí às vezes eu tomava fumo por conta disso, né? Então isso era uma coisa que me atrapalhava muito. Já no mercado Forex, não. Pô, às vezes você chegou assim da sua jornada de CLT, às vezes você tá à noite em casa, você consegue operar um par de moedas, você consegue pegar o mercado asiático ali, por exemplo, abrindo 10 horas da noite, né? Então você consegue, você tem a facilidade de fazer isso, tá bom? E aí, cara, o que nesse checklist, tá? Basicamente ali, que tem esse primeiro ponto, você tem que estar disposto, literalmente, a você estudar, tá? Abrir mão de várias coisas aí, tem que estudar bastante. E o segundo, você precisa escolher o mercado que você vai iniciar, tá? Então, assim, eu vou dar umas dicas aqui para você, basicamente, sobre o que eu anotei aqui, para você que é uma pessoa que é iniciante no mercado, até mesmo você que já opera. Então, assim, ó, cara, o que você tem que ter? Pô, você precisa ter uma conta numa corretora boa. Então, assim, geralmente, cara, tem as corretoras maiores do país aí, tem a XP Investimentos, tem a Rico, né, tem a Clear. Eu gosto, basicamente, eu tenho algumas posições ali na XP, né, que eu consigo fazer as minhas operações, e também eu tenho ali conta na Warren, tá? Uma corretora nova, com conceito novo, tudo diferenciado. Então eu sempre estou testando isso, tá? Só que você tem que ter uma corretora totalmente séria e totalmente voltada para traders, por exemplo, que é o caso da Warren. Lá na Warren, todo mundo opera. Então imagina, às vezes você tá tendo um problema ali no teu home broker, ou tá tendo um problema na plataforma, basicamente eles conseguem te ajudar com suporte muito rápido, tá? Segundo ponto, cara, tem que ter a plataforma. Então, Michael, qual a plataforma? Eu gosto do Profit Pro, né, da Nelogica. Para mim, assim, é disparado, tanto que quando eu vou operar mercado americano, hoje não tem mais isso, tá? Mas antigamente só tinha o MetaTrader. Então, cara, eu não gostava do MetaTrader, aí eu tive que fazer uma adaptação. Então, assim, a gente vai se adaptando no meio do caminho, tá? E um ponto interessante também, no terceiro ponto, você tem que ter uma estratégia boa. Então, assim, você tem que ter um par de estratégias, né? Eu geralmente aqui, no conjunto de estratégias que eu tenho, eu posso até mostrar para você. Aqui nesse caderno, tá? Foi quando eu fiz a metodologia. Cara, e aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas aqui tá todo os setups que eu opero. Olha só. Então, isso aqui são tudo anotações de setups que eu opero. E aí, esses setups aqui, basicamente, é tudo que eu faço todo dia, tá? Ele tá tudo anotado aqui. Eu tenho tudo na minha mente. Isso aqui foi quando eu estava fazendo treinamento. Depois eu fui transcrever para a apostila do meu treinamento, tá? Por quê? Porque são muitas estratégias. O mercado simplesmente, ele vai para cima, vai para baixo, mas você precisa ter contexto. Às vezes você não sabe por que o mercado sobe, por que o mercado desce, quando sobe, quando desce, enfim. E aí você tem que ter, basicamente, vários sentidos de tomada de decisão, tá? Então a gente já falou da conta da corretora, plataforma, uma boa estratégia. Quarto ponto que eu preciso que você tenha em mente. Cara, você quer se levantar, busca uma corretora, busca uma mesa proprietária
que seja séria e que você vai conseguir se levantar. E por que eu falo para as pessoas começarem com mesa proprietária? Porque imagina, cara, você basicamente às vezes você vai já ter aquela síndrome ali de não conseguir perder dinheiro, por exemplo, quando vinha a perda no mercado, tá? Que é natural a perda no mercado. Eu falo pra galera que stop é ferramenta de trabalho. Se você não sabe lidar com stop, cara, de verdade, vai para uma renda fixa ou vai para as ações, vai fazer outra coisa, tá? Porque aqui o stop ele é ferramenta de trabalho. Então, cara, o médico tem a ferramenta de trabalho dele, um advogado, um policial. Então, basicamente, aqui no mercado, o stop é a tua ferramenta de trabalho. Beleza? Então, assim, por que começar por uma mesa proprietária? Uma mesa séria, tá? Não adianta começar por qualquer mesa que, cara, infelizmente você vai se dar mal. E eu vejo várias e várias mesas proprietárias, infelizmente, até eu já passei por isso, beleza? Por exemplo, eu fazia ali, atingir todas as metas, no caso da mesa proprietária, e às vezes a mesa proprietária, por exemplo, correr, né? Tipo assim, não, ó, esse dia aqui aconteceu isso, aquele dia aconteceu aquilo. E aí, cara, só que do mesmo jeito, como toda profissão, tem coisa ruim, mas também tem coisa boa. Então tem mesas proprietárias muito boas. E por que eu falo para você começar por uma mesa? Cara, você vai saber respeitar gerenciamento de risco. A mesa ela vai te estopar. Então vamos supor que você tem um plano lá de 5 mil reais, por exemplo. Se você não souber gerir um plano da mesa, qual a chance de você saber gerir o teu capital? Então você tem que ficar muito bem alinhado com isso, tá? Então vamos lá. Plataforma, conta na corretora, plataforma, estratégia, mesa proprietária. Essas coisas são as coisas que vai fazer você começar a ter uma ascensão dentro do mercado financeiro. E aí você me pergunta, Michael, beleza, e qual que é a hora de eu ir para uma conta real? Cara, você vai continuar investindo em conhecimento, você vai continuar ali acumulando patrimônio e você vai saber a hora de ir para uma conta real. E aí é o outro lance, tá? Que esse é um lance mais técnico, um lance para quem já está no mercado. Basicamente, né, a parte da questão da pessoa saber aumentar lote. Porque não adianta, às vezes você fala assim, cara, beleza, eu quero fazer as minhas operações. Mas aí, em vez de você começar ali como se fosse entrando numa praia, eu falo muito para os meus alunos isso. Eu falo, cara, para você basicamente crescer lote dentro do mercado financeiro, porque para mim o mercado é como se fosse uma empresa, você começa lá com 10 mil reais dentro do mês. Cara, vai ter dia que você vai perder, vai ter dia que você vai empatar, vai ter dia que você vai lucrar muito, né, basicamente. E aí a turma não entende esse jogo, que é uma empresa. Então, empresa, o que acontece? Tem dia que a empresa fatura mais, tem dia que a empresa fatura menos, tem dia que a empresa perde dinheiro, né? Tem dia que ela tem que fazer um investimento ali que às vezes vai suprir um pouco do caixa, e é natural isso, tá? Então, o day trader é a mesma coisa. Então, por exemplo, você começou com 5 mil reais lá no mês, cara, você tem que estar disposto a colocar aqueles 5 mil reais no mês. Mas, obviamente, você não vai colocar de qualquer jeito, você vai colocar com inteligência. Beleza? Então, basicamente, cara, se você tá curtindo esse conteúdo, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você não perder nada do que eu passo aqui, tá? Então, assim, quando você começar a pegar esse checklist, pô, Michael, eu não gravei tudo e tal, cara, volta, pega aqui, ó, tua caneta, pega teu caderno, anota. Porque eu falo para vocês, eu anoto tudo, galera, tudo. Principalmente quando eu comecei a minha jornada de aprendizado no mercado. Eu tenho algumas apostilas, qualquer dia eu posso trazer isso aí num vídeo para vocês, para poder mostrar de fato que o mercado aqui é vida real, não é brincadeira, tá? Então, por que eu faço esses vídeos? Para poder te incentivar e poder te ajudar, principalmente você que está no início. Porque se eu fosse um iniciante, eu estaria começando nesse formato aqui que eu falei para você. Eu sei que eu ia economizar muito tempo, tá? Porque eu ia achar, às vezes, um mentor um pouco mais certo, eu não ia estar focado em tantas coisas, eu ia basicamente ter a plataforma, ter a minha mesa proprietária, e aí quando começasse a render os lucros, opa, beleza, eu tô vendo que eu já tô bem assertivo, e aí eu vou começar a ir para um outro nível de jogo, né? Aí eu vou pro next level, né, que a galera fala, vou pro próximo nível. Então, assim, não adianta você querer pular degrau aqui, porque não vai dar certo, tá? Obviamente que você vai ver aí um monte de influenciador falando para você, cara, simplesmente vem por aqui e tal, coloca seu dinheiro mesmo, como acontece comigo. Cara, vem muita gente, muitos alunos mesmo, às vezes até aqui do YouTube, o cara vê meu vídeo, me chama lá no Instagram, e aí eu começo a conversar com a pessoa, ela simplesmente, perdeu 100 mil reais, perdeu 200 mil reais. E aí eu falo, mas no que você perdeu 200 mil reais? Eu perdi em opção binária. Cara, opção binária não é mercado, velho. Desculpa, mas opção binária não é mercado. Então, basicamente é isso, beleza? Então, se eu tivesse começando do zero, eu faria isso. Esse é o checklist para mim poder ajudar você.
Então, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, cara, mais uma vez, eu tô vendo que muita gente está assistindo os vídeos, mas elas não estão se inscrevendo no canal. Então, cara, faz a diferença aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui vai ter vídeo todo dia. Eu vou fazer vídeo de operações, eu vou fazer vídeo onde eu vou mostrar para você basicamente na íntegra tudo sobre a minha sala de operações com a galera. Eu opero ao vivo com a galera também, tá? Então, eu vou passar todo o conteúdo para poder ajudar, principalmente você que está no início. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e bora que a gente está só começando. Valeu!